Olá, minha gente! Estamos aqui num novo encontro e dessa vez para falar sobre aflição. O que te aflige? Lembrando que esse é um canal de autoconhecimento, não existem respostas prontas, mas existe um prazer muito grande em poder fazer de alguma maneira com que as consciências sejam ampliadas, fazer com que haja reflexão, fazer com que a gente ofereça momentos de contato conosco mesmo. Isso pode ser algo grandioso, libertador e solucionador. Será que você vem experimentando isso? Então, que a gente possa perceber essas questões. Eu quero te agradecer imensamente estar aqui, você estar vindo já com frequência, ou você que vem chegando inicialmente. Então, sinta-se à vontade para poder perceber os temas, poder perceber e emitir sugestões, poder questionar, poder fazer algo com esses materiais que possa ser algo grandioso para você, que você possa reproduzir para outras pessoas e possa também agendar atendimentos individuais. Se você escolher isso, se você achar oportuno para o seu momento. Então, desculpe, fique à vontade para poder se sentir aqui genuinamente você. O Gmail Rosane Cristine Terapeuta está à sua disposição. Então, o que te aflige? Essa pergunta, ela tem a ver com uma predisposição de se querer saber o que de fato está acontecendo. Tem a ver com o fato de você poder, nesse momento, reconhecer-se como ser integral, perceber as coisas que estão acontecendo na tua vida, os sentimentos que estão mais constantes em você, o tipo de relacionamento que você vem tendo, relacionamentos. Se você vem nominando situações como situações problema, não é? Se a tua vida tem sido nomeada como uma vida problemática. Então, esse é um momento para você detectar como você tem percebido, olhado e interagido com as coisas do teu cotidiano. E aí, essa pergunta, o que me aflige, é uma pergunta que pode me direcionar para algo que está acontecendo de verdade, que não é só um slogan, não é só uma falsa imagem. Pode me direcionar para alguns movimentos interessantes que eu acabo descobrindo que tenho. E aí eu vou começar a filtrar se esses movimentos eu estou fazendo ou disponibilizando a meu favor ou contra mim. As aflições podem estar ligadas a algo que eu detecto como algo ruim. E a pergunta é:
será que esse algo, ele está vindo de fora ou ele está sendo produzido por mim mesmo? Olha que pergunta legal. Porque às vezes a gente reconhece situações como problema e a gente já começa a lançar afirmações sobre aquilo, sem a gente se permitir perceber melhor o que é aquilo. Então, nesse mundo que a gente vive, no mundo material, a gente corre muito risco de se deixar levar por aquilo que os olhos físicos veem. E aí, minha gente, vale a pena lembrar que nem sempre a realidade verdadeira tem a ver com aquilo que os nossos olhos veem. Sabe, quando a gente fala aqui dos diferentes pontos de vista, quando eu tenho na mão, por exemplo, um algo desse tipo, que eu denomino como caneta, só que se eu tiver a distância olhando só para esta ponta, que é um lado, é uma perspectiva desse objeto, e eu estiver à distância nessa linha do horizonte, olhando para isso, eu vou jurar que isto é um ponto azul e não uma caneta. E em diferentes dimensões que eu tome desse objeto, eu farei da mesma forma. Então, ter uma perspectiva de olhar em terceira dimensão ou em quarta dimensão, quanto maior as dimensões que a gente tem de um dado objeto, maior aproximação a gente faz com a verdade do que ele é. Mas, no nosso cotidiano, a gente se permite fazer isso? As coisas que nos chegam, as pessoas com as quais a gente se relaciona, a forma como o nosso corpo emocional decodifica as situações, será que estão numa dimensão ampla? Será que estão numa dimensão sistêmica? Ou dizem respeito a uma perspectiva de olhar pontual? E tudo isso acontece quando a gente é capturado, quando a gente se deixa capturar pela energia do fora, não é? Do senso popular, daquilo que é de todo mundo. Normalmente as coisas que nos chegam de fora, elas chegam de um lugar que convida a que todo mundo vá para aquele lugar. Chama todo mundo para olhar aquela situação daquele jeito. Sabe as notícias quando chegam para nós com uma manchete? Aí parece que o de grandioso que aconteceu, o que importa de verdade é o que está na manchete. Só que a manchete é o slogan daquilo que alguém pensou para atrair consciências, atrair mentes, na verdade, mentes inconscientes. E
E quando nós estamos atentos a isso, nós começamos a ponderar. Sabe aquele comportamento de colocar um pouco o pezinho atrás? Esse comportamento é o comportamento da reflexão. Esse pezinho atrás não é o pezinho da negação que eu digo. Não é o pezinho do questionamento, da culpa, do peso. Não é esse o pezinho. Esse é o pezinho da dúvida. Será que as coisas são desse jeito mesmo, como a minha mente está decodificando, ou como a minha emoção ou o meu sentimento está decodificando? Será que é isso? Então, esse será que pode me levar a um movimento de descobertas grandiosas sobre mim mesma. E quando eu descubro coisas sobre mim mesma, eu começo a encontrar soluções para aquilo que eu acho, a princípio, identifico como algo que está me afligindo, me incomodando, me fazendo sofrer. Então, olhemos para isso, olhemos para os recursos que temos. Na perspectiva sistêmica, a gente tem vários autores, não é? Vários livros, mas tem algo, né, que eu quero trazer aqui para você, para te fazer pensar, que é o seguinte: um sistema vivo, ele tem autonomia para decidir o que deve perceber e o que o perturbará. O que deve perceber e o que o perturbará. Ao perceber quais perturbações chegam, ele desencadeia, esse sistema vivo, ele desencadeia possibilidades de mudanças. E ele especifica a extensão do seu domínio cognitivo. Ele vai percebendo, quando ele percebe o que perturba, e ele vai olhando cada vez mais para isso, o que acontece? Ele vai dando luz ao que está acontecendo. E essa luz é a luz da solução, que certamente está dando pistas da sua presença. Então, olha que bacana a gente perceber essas coisas, né? Perceber que assim como a gente identifica perturbações, a gente também pode oferecer espaços de iluminação dessas perturbações. E a luz, né, a iluminação, ela chega, minha gente, através de mínimas frestas. A questão é: será que você está oferecendo espaço para a luz expandir, para a luz penetrar e expandir? Será que você está oferecendo flashes? Você está oferecendo espaços, nervuras, para poder essa luz ir entrando? Ou você abre as portas e janelas como um todo? Ou tranca tudo, dizendo que ela não vem? E você, então, se deixa consumir pela escuridão. Como é isso?
porque noite e dia, tudo faz parte. E tudo tem o seu devido momento, o seu devido lugar. A questão é que quando a gente se deixa capturar pela aflição, possivelmente nós estamos nos fechando para luz, para o dia, não é? E estamos deixando nos invadir pela escuridão. Então, eu digo isso nessa linguagem simbólica para que de alguma maneira você possa perceber em você quais têm sido os seus movimentos. Nós vivemos num mundo que identifica as coisas de uma maneira muito negativa, né? Parece que nada tem solução. Por vezes, né, quando você se inteira de notícias, se você for perceber que tipo de notícias chegam, as notícias selecionadas normalmente são as notícias que vêm para chocar, para denegrir. E eu não estou dizendo aqui, não é que é verdade, que é mentira, nada disso, né? Não estou criticando negativamente, mas eu estou querendo que você possa, a partir dessa constatação do que chega e do que você deixa entrar, perceber como é que você fica, como é que ficam teus horizontes, tuas crenças, tua perspectiva de vida, de futuro, de plano para o dia seguinte, não é? Teu estado de ânimo, como fica quando você se deixa consumir por situações trágicas, como você fica? Então, quando a gente consegue ir observando essas coisas com muita tranquilidade, muita paz, sem revolta, não é? Com o sentido e com a vontade de se auto-observar de verdade, automaticamente a gente vai começar a se perguntar: mas que caminhos que eu tenho? O que eu posso fazer a meu favor? Eu não quero me deixar nutrir por isso. Ok, que isso existe, faz parte, mas eu não quero me alimentar disso. O que eu posso fazer? E aí, olha que maravilha! A força dessas perguntas, dessas questões solucionadoras, elas podem te levar a caminhos infinitos de movimentos favoráveis à transformação. Então, olha que bacana a gente perceber isso, né? Então, um ser vivo e ainda intelectualmente ativo, né? Inteligente não só do ponto de vista cognitivo, né? Mas um ser vivo, inteligente emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Olha o que ele pode propor para ele mesmo. Imagine os potenciais que esse ser, que essa pessoa pode ir criando para ela. Então é sobre isso que eu gostaria que você pudesse refletir, né? O quanto a aflição ela tem a ver, né? Ela pode ter a ver com o que a gente cria de grandioso ou de destruidor para nós mesmos, não é? Então, possamos observar isso. Quantos de nós será que estão dispostos a se ver, a se perceber, a fazer contato consigo mesmo, a se revelar
para si mesmo, independente das coisas que ele ouve, independente das coisas que existem, dos ruídos que existem ao redor. Então, fazer essa percepção, né, ter essa coragem, ter essa intenção de conhecer mais dos seus próprios recursos, isso é fenomenal. Pode ser fenomenal, pode ser fenomenológico, né? E isso é sistêmico, isso é grandioso, é um percurso infinito, de descobertas infinitas, não é? Então, considerando que as nossas escolhas, elas podem ser mais saudáveis do que aquelas que nós fizemos no passado, ou do que aquelas que outras pessoas fazem, quais têm sido as suas práticas? Quais têm sido as suas vivências? Qual tem sido a sua proposta de vida para você? Pense sobre isso, né? Observe isso com paz, com serenidade, com tranquilidade. A gente tem situações de aflição, de incômodo, estorvo, angústia, que podem ser dribladas, compreendidas, né? Podem ser decodificadas de uma maneira que vá nos empoderando sobre nós mesmos. Então, não se trata aqui de eliminar tristeza, de eliminar dificuldade. Não se trata aqui disso. Tudo faz parte, mas o tempo que a gente vive essas coisas em nós, essa energia, a intensidade dessa energia e como a gente transmuta essa energia, isso depende das inteligências que vamos construindo em nós. A nossa inteligência emocional, afetiva, a nossa inteligência espiritual, a nossa espiritualidade, né? Que não é religião exatamente, pode até ser, mas eu digo da compreensão de uma força que é maior do que a pequena força ou o pequeno movimento, pequeno e tão grandioso movimento de escolhas que temos. Além dele, ainda temos uma força maior, direcionadora. Então, possamos observar isso. Possamos observar quantas coisas fazemos pela ignorância de conhecer quem somos e de reconhecer as nossas potencialidades. E aí, quanto mais a gente vai se aproximando de nós mesmos, do nosso processo mental, não é? Do nosso processo emocional, quanto a gente mais vai se aproximando disso e reconhecendo tudo isso, mais a gente vai criando espaços de luz, de potencialidade. E quando a gente fala sobre isso, eu quero trazer para você um soneto. Eu não sei se você já ouviu falar em Aurobindo, né? Sri Aurobindo. Ele é um filósofo, ele é um yogi, né? Ele tem muitos ensinamentos escritos aí, né? Que vão passando de década em década, né? Vão atravessando tempos. E eu quero trazer, ele tem um soneto que chama A Luz Dourada. E eu quero trazer alguns fragmentos
desse soneto aqui para você, né? Para a gente percebendo quantas grandiosas personalidades do tempo atual e dos tempos antigos deixam para nós tantas contribuições para a gente ler, ouvir, sentir, não é? E ir compondo com o nosso ser. Nesses movimentos que a gente faz de solução, de decodificação, não é? Nesse movimento de bem viver que a gente pode fazer da nossa vida, a gente tem grandiosas personalidades que contribuem. Aurobindo, no meu ponto de vista, é um deles. Então, ele diz assim, né? Eu gostaria que você pudesse ouvir isso não só com seus ouvidos físicos, né? Então, se você puder fechar os olhos um pouco e prestar atenção no que a sonoridade do que eu vou falar, no que isso pode fazer contato com você, com as tuas conexões, que não são só as conexões auditivas. Então, olha só, a luz dourada. Tu, luz dourada, desceste ao meu cérebro e os sombrios espaços de minha mente, alcançados pelo sol, são agora uma brilhante resposta ao plano oculto da sabedoria. Uma serena iluminação e uma chama. Tua luz dourada penetrou em minha garganta e minha fala é agora uma melodia divina. Tua luz dourada baixou em meu coração, invadindo minha vida com tua eternidade. Que você possa sentir essa luz dourada ao seu redor. Se você tem algo que você identifica como algo que te produz aflição, visualize esse algo mergulhado numa luz dourada. Ofereça esse banho de luz dourada a você e aquilo que te aflige. Por alguns minutos, faça essa mentalização, essa visualização e perceba o que acontece depois. E eu te deixo aqui com essa vivência, com essas reflexões, te deixo aqui com a possibilidade de infinitas descobertas favoráveis a você. E aquilo que você escolher, que seja algo consciente, que seja algo promissor, que seja algo que te revele infinitas possibilidades solucionadoras, pacificadoras e harmoniosas. Muito agradecida por estar aqui com você. E a gente se encontra a cada semana com um tema diferente. Excelente dia, excelente sempre. Grande beijo.